Você quer cura, proteção e milagre financeiro? Reze isto a Santo Antônio de Pádua, por apenas 5 minutos. Você está lutando contra uma doença que os médicos não conseguem explicar, vivendo com medo de perigos invisíveis, ou vendo suas finanças desmoronarem, não importa o quanto você trabalhe? E se 5 minutos com o santo das causas impossíveis pudesse mudar tudo, começando hoje? Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Estas não são palavras vazias do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. São a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo para toda alma que se recusa a se render ao desespero. A Escritura nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, para orar sem cessar. Não quando as circunstâncias são favoráveis, não quando nos sentimos dignos, mas sempre, no tempo certo e fora de tempo, na doença e na saúde, na pobreza e na abundância. Porque a oração não é sobre nossa força, é sobre a fidelidade de Deus. Você está aqui porque algo dentro de você está clamando por ajuda. Talvez seu corpo esteja se deteriorando e os relatórios médicos não oferecem esperança. Talvez você caminhe pelos seus dias tremendo de medo, sentindo ameaças que não consegue nomear. Talvez sua conta bancária zomba de cada esforço que você faz, e as contas se multiplicam mais rápido que sua renda. Você está exausto. Você está com medo. Você está se perguntando se Deus esqueceu seu nome. Mas ouça com atenção. Você não chegou a esta oração por acidente. A divina providência te trouxe aqui, a este momento, a este santo, porque o céu ouviu suas lágrimas. São Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo seu sofrimento. Até mesmo esta noite escura pela qual você está passando. O mesmo Deus que contou cada fio de cabelo em sua cabeça, como nosso Senhor disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, está plenamente consciente de cada dor que perfura seu coração. Ele não te abandonou. Em vez disso, Ele te deu santos como Antônio de Pádua, intercessores poderosos que estão diante do trono da graça dia e noite, levando nossas petições ao Pai. Não feche este vídeo. Não diga a si mesmo que sua situação é muito complicada, muito sem esperança, muito longe de qualquer solução. A mulher com hemorragia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, havia sofrido por 12 anos. 12 anos gastando tudo o que tinha com médicos que não podiam ajudá-la. 12 anos sendo considerada impura, intocável, esquecida. No entanto, quando ela estendeu a mão com fé e tocou a barra do manto de Cristo, ela foi curada instantaneamente. Seu milagre pode estar a 5 minutos de distância. Seu milagre pode estar esperando do outro lado desta oração. Assista este vídeo com fé. Não o tipo de fé que exige prova antes de acreditar, mas a fé que acredita para poder ver. A fé de Abraão, que esperou contra a esperança, como São Paulo nos diz em Romanos, capítulo 4, versículo 18. A fé do centurião no Evangelho de Mateus, capítulo 8, que sabia que uma única palavra de Jesus poderia curar seu servo à distância. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que abre o céu. Essa é a fé que você deve trazer a esta oração hoje. Hoje, nos reunimos no espírito de necessidade urgente e esperança inabalável para invocar a poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, o operador de maravilhas da Igreja, o martelo dos hereges, o encontrador de coisas perdidas, e o santo a quem o próprio menino Jesus apareceu em glória radiante. Este não é um santo de história distante ou teologia fria. Este é um santo que caminhou entre os pobres, que pregou para aqueles que a sociedade descartou, que viu milagres explodirem onde quer que sua sombra caísse. Quando outros rezavam por semanas, a intercessão de Antônio trazia respostas em horas. Quando outros imploravam por pequenos favores, Antônio obtinha o impossível. Você veio ao lugar certo. Não a um santo de graças menores ou favores ocasionais, mas ao santo que nem a morte conseguiu silenciar. Quando abriram seu túmulo séculos após seu sepultamento, sua língua, a mesma língua que pregou a palavra de Deus com fogo e ternura, permaneceu incorrupta, rosada e fresca, como se ele tivesse acabado de terminar de falar.
Deus estava fazendo uma declaração. A voz de Antônio ainda ecoa. Sua intercessão ainda troveja. Suas orações ainda quebram correntes. Se você precisa de cura, saiba isto. Antônio ressuscitou os mortos. Um jovem chamado Antônio caiu de uma grande altura e morreu instantaneamente. E quando sua mãe trouxe seu corpo quebrado ao santo e implorou por misericórdia, Antônio orou. E o jovem abriu os olhos e se levantou totalmente curado. Se você precisa de proteção, saiba isto. Antônio expulsou demônios com uma palavra, confrontou homens violentos que tentaram matá-lo e caminhou intocado através de multidões que queriam seu sangue. Se você precisa de milagre financeiro, saiba isto. Antônio alimentou milhares com pão que se multiplicou em suas mãos, restaurou bens roubados a seus donos e fez campos estéreis renderem colheitas. Isto não é superstição. Isto não é folclore. Estes são milagres documentados dos registros oficiais da Igreja, atestados por testemunhas, investigados por bispos e confirmados pela Santa Sé. Você não veio rezar a uma lenda. Você veio pedir a intercessão de um amigo comprovado de Deus, um santo cujo próprio nome faz o inferno tremer e o céu se alegrar. Se você está rezando por si mesmo ou por alguém que ama, você está no lugar certo. Se esta é sua primeira vez invocando Santo Antônio, ou você tem implorado a ele por anos, você é bem-vindo aqui. Se você é católico ou está buscando, fiel ou duvidando, digno ou quebrado, estas orações são para você. Porque Deus não espera você se tornar perfeito antes de te amar. Ele te ama agora, na sua bagunça, no seu medo, no seu desespero. E Ele te deu santos como Antônio para ajudar a te carregar para casa. Alguns de vocês estão assistindo isto enquanto sentam em um quarto de hospital, olhando para máquinas que medem uma vida que está escapando. Alguns de vocês estão se escondendo de credores, abrindo contas que não podem pagar, se perguntando como vão alimentar seus filhos amanhã. Alguns de vocês estão paralisados pela ansiedade, pulando a cada som, incapazes de dormir porque o medo está te devorando por dentro. Eu quero que você saiba algo. Sua dor não é invisível. Sua luta não é sem sentido. E o céu não é indiferente. O salmista clamou no Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos corações aflitos e salva-os de espírito abatido. Esse é você. É por isso que você está aqui. E é por isso que Santo Antônio, que passou sua vida alcançando os corações aflitos, é o intercessor perfeito para a sua necessidade. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é se sentir abandonado. Ele sabe o que é implorar a Deus por um milagre. E ele sabe o que é ver Deus responder. Antes de entrarmos nesta oração sagrada, quero pedir algo de você. Se esta oração ressoa com seu coração, se você sente mesmo a menor centelha de esperança surgindo dentro de você, por favor tire um segundo, apenas um segundo, para pressionar o botão de curtir. Não é sobre os números. É sobre o sinal que você está enviando ao céu, de que está escolhendo fé em vez de desespero. É sobre o efeito cascata que acontece quando esta oração alcança mais uma alma sofrendo porque você ajudou a compartilhá-la. E se você ainda não se inscreveu neste canal, eu te convido a fazê-lo agora. Não por mim, mas por você mesmo. Porque quando você se inscreve, está construindo um hábito de oração, uma disciplina diária de virar seus olhos para o céu, em vez de se afogar em suas circunstâncias. Cada vídeo que lançamos é uma nova oportunidade para a graça, uma nova chance de milagre, um novo encontro com os santos que estão lutando por você. Aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo, antes de rezarmos. Vá à seção de comentários e digite estas palavras simples. Santo Antônio, interceda por mim. Apenas isso. 5 palavras. Deixe isso ser seu ato de fé, sua declaração de que você não está desistindo, seu anúncio ao reino espiritual de que você está abrindo seu coração para a ajuda do céu. E então, role pelos comentários. Encontre a intenção de oração de outra pessoa. Leia sua dor. Sinta sua necessidade. E se você tiver tempo, responda a eles com as palavras: eu rezei por você. Se você não pode rezar agora, pelo menos curta o comentário deles, para que saibam que não estão sozinhos. É assim que construímos o corpo de Cristo. É assim que nos tornamos a igreja uns para os outros. Você pode estar clamando por cura, mas sua oração pela proteção de um estranho pode ser exatamente o que salva a vida dele.
Você pode estar desesperado por milagre financeiro, mas sua intercessão pela cura de outro pode ser o canal através do qual Deus derrama abundância sobre você. Estamos conectados. Sua fé fortalece a minha. Minha oração eleva a sua. Juntos, invadimos as portas do céu. E juntos, veremos milagres. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por apertar o play neste vídeo quando tudo em você queria desistir. Obrigado por escolher acreditar que Deus ainda ouve, ainda se importa, ainda age. Sua presença nesta oração não é pequena. É monumental. Porque toda vez que você se volta para Deus em vez de se afastar dele, você está participando da redenção do mundo. Toda vez que você levanta sua voz em oração, você está se juntando ao coro de santos e anjos que nunca param de adorar diante do trono. Eu quero que você saiba que suas intenções são lembradas. Quando eu rezo, eu te carrego comigo. Quando ofereço meus sacrifícios, eu os ofereço por você. E quando eu fico diante do Santíssimo Sacramento, eu imploro a Jesus para derramar cada graça que você precisa. Cura, proteção, provisão, paz. Você não está esquecido. Você é amado. E Deus vai recompensar sua fidelidade de maneiras que vão te deixar sem palavras. Vamos agora virar nossos corações para o céu e invocar a poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua. Encontre um lugar quieto dentro de você, mesmo que o mundo ao seu redor seja caos. Feche a porta de sua alma para o medo, para a dúvida, para cada voz que diz que isto não vai funcionar. E com humilde confiança, vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai de misericórdias e Deus de todo consolo, viemos diante de vosso trono de graça com corações trêmulos e necessidades desesperadas. Não viemos porque somos dignos, pois somos pecadores salvos apenas pelo sangue de vosso Filho, Jesus Cristo. Não viemos porque merecemos vosso favor, pois até nossas melhores obras são trapos imundos diante de vossa santidade. Viemos porque vós nos convidaste. Vós falastes através do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 1, e dissestes: Vinde, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Estamos com sede, Senhor. Estamos vazios, estamos quebrados, e estamos aqui porque vós prometestes que todos que invocarem vosso nome serão salvos. Pedimos a vós agora, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, que derrameis vosso poder de cura sobre cada pessoa rezando estas palavras. Vós sois o Deus que cura, o Senhor nosso médico, como declarastes em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Vós sois o mesmo ontem, hoje e para sempre, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Os milagres que realizastes através das mãos de Jesus há 2000 anos são os mesmos milagres que anseiais realizar hoje. Os cegos receberam a visão, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram curados, os mortos ressuscitaram. E vós não mudaste. Santo Antônio, reza por nós. Tu que testemunhaste o poder de Deus em teu próprio corpo, tu que jejuaste até que tua carne estava fraca, mas teu espírito ardia com fogo divino. Tu que sentiste o toque curador de Jesus na Eucaristia, toda vez que celebraste a missa, intercede por aqueles que estão doentes. Leva diante do Pai cada pessoa assistindo este vídeo que está batalhando contra o câncer, cujas células estão se rebelando contra o design que Deus planejou. Leva diante do Pai cada pessoa cujo coração está falhando, cujos pulmões não conseguem respirar, cujos rins estão parando. Leva diante do Pai cada pessoa sofrendo de dor crônica, de doenças autoimunes, de distúrbios neurológicos que os médicos não conseguem explicar. Senhor Deus, pedimos que envies teu poder de cura para seus corpos agora mesmo. Deixa teu Espírito Santo, que pairou sobre as águas na criação e trouxe ordem do caos, pairar sobre o caos da doença e enfermidade. Deixa cada célula em seus corpos lembrar do projeto que planejaste no momento da concepção. Deixa cada órgão funcionar como planejaste. Deixa cada sistema, o cardiovascular, o respiratório, o digestivo, o nervoso, se alinhar com tua vontade perfeita. Vós falastes, e galáxias saltaram para a existência. Fala agora e deixa a saúde inundar estes corpos quebrados. Santo Antônio,
Tu ressuscitaste os mortos. Tu rezaste sobre o jovem que caiu e morreu, e ele se levantou completamente curado. Não estamos pedindo nada além do poder de nosso Deus. Estamos pedindo a mesma misericórdia que mostraste àquela mãe aflita. Intercede por aqueles que estão à beira da morte, cujas famílias já estão planejando funerais, cujos médicos disseram que não há mais nada que possam fazer. Lembra a Deus de suas próprias palavras em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, declara o Senhor soberano. Arrependei-vos e vivei. Nós nos arrependemos, Senhor. Voltamos de nossos pecados. Voltamos para a tua face e imploramos que nos deixes viver. Pai eterno, sabemos que a cura nem sempre é física. Algumas das pessoas rezando agora estão fisicamente saudáveis, mas espiritualmente morrendo. Suas almas estão doentes com culpa, vergonha, arrependimento, amargura, raiva, falta de perdão. Elas carregam feridas que nenhum cirurgião pode ver, feridas infligidas por pais que as abandonaram, cônjuges que as traíram, amigos que as rejeitaram, sistemas que as esmagaram. Essas feridas apodrecem. Elas envenenam a alegria que planejaste para teus filhos. Elas roubam o sono, destroem relacionamentos e sussurram mentiras de que não há esperança. Deus de todo consolo, como és chamado em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, pedimos que cures os corações partidos e ligues suas feridas, como prometeste no Salmo 147, versículo 3. Deixa teu Espírito Santo falar verdade nas mentiras que eles acreditam sobre si mesmos. Deixa-os ouvir tua voz, dizendo o que disseste à mulher apanhada em adultério. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Deixa-os sentir o abraço do pai que correu para encontrar o filho pródigo enquanto ele ainda estava longe, que jogou uma capa sobre seus ombros sujos e colocou um anel em seu dedo indigno, e deu uma festa porque seu filho tinha voltado para casa. Santo Antônio, reza por nós. Tu que pregaste a misericórdia de Deus com tal poder que pecadores endurecidos caíram de joelhos chorando. Tu que trouxeste reconciliação entre inimigos. Tu que restauraste paz a famílias dilaceradas pelo ódio. Intercede pela cura de relacionamentos. Intercede pelos casamentos que estão pendurados por um fio, onde o amor se transformou em desprezo, e cada conversa termina em feridas. Intercede pelos pais e filhos que não se falam há anos, cujo orgulho e dor construíram muros que parecem inquebráveis. Intercede pelas amizades destruídas pela traição, as parcerias de negócios arruinadas pela ganância, as comunidades fraturadas pela divisão. Senhor Jesus, vós sois o príncipe da paz, como Isaías te chamou no capítulo 9, versículo 6. Pedimos que tragas tua paz para cada relacionamento quebrado representado nesta oração. Amolece os corações duros. Humilha os espíritos orgulhosos. Cura as memórias de ofensas passadas. Dá às pessoas a graça de perdoar como foram perdoadas, como ordenaste no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Onde há ódio, deixa haver amor. Onde há injúria, deixa haver perdão. Onde há dúvida, deixa haver fé. Onde há desespero, deixa haver esperança. Onde há escuridão, deixa haver luz. Onde há tristeza, deixa haver alegria. Santo Antônio, tu és o patrono daqueles que buscam o que foi perdido. Viemos a ti agora em nome de todos que perderam sua saúde, sua paz, sua esperança, sua fé. Alguns se afastaram de Deus porque estão com raiva de orações não respondidas. Alguns pararam de acreditar porque o sofrimento em suas vidas parecia provar que Deus não se importa. Alguns estão tão cansados de lutar que desistiram até mesmo da vontade de rezar. Encontra-os, Santo Antônio. Caça-os da maneira que o bom pastor caça a única ovelha perdida, deixando as 99 para buscar no deserto, até encontrá-la. Pai misericordioso, tua palavra diz no Salmo 103, versículo 3, que perdoas todos os nossos pecados e curas todas as nossas doenças. Estamos te lembrando dessa promessa. Não estamos exigindo. Não estamos presumindo. Estamos simplesmente te lembrando do que disseste. Da maneira que Abraão te lembrou de tua promessa, quando ele implorou por Sodoma. Da maneira que Moisés te lembrou de tua aliança quando intercedeu por Israel. Da maneira que Ana te lembrou de suas lágrimas quando implorou por um filho.
Vós não sois um Deus que esquece sua palavra. Vós não sois homem para mentir, como Números capítulo 23, versículo 19 declara. O que prometeste, vós cumprirás. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que cada doença, cada enfermidade, cada aflição, atacando os corpos daqueles que invocam tua intercessão, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Reza para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita em nós pelo Espírito Santo segundo Romanos capítulo 8, versículo 11, vivifique estes corpos mortais e lhes dê vida. Reza para que cânceres encolham e desapareçam. Reza para que vírus sejam expulsos. Reza para que órgãos danificados se regenerem. Reza para que a dor cesse. Reza para que a força retorne. Reza para que a esperança surja. Senhor Deus, também clamamos por proteção. Tua palavra diz no Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Escolhemos habitar em teu abrigo. Escolhemos nos esconder na sombra de tuas asas. Clamamos a ti como nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso escudo, nossa torre forte. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, como declaraste através de Isaías no capítulo 54, versículo 17. Nenhum esquema do inimigo terá sucesso. Nenhuma maldição falada contra nós criará raízes. Santo Antônio, tu caminhaste através do perigo sem medo porque sabias que Deus era teu protetor. Quando homens violentos tentaram te matar, anjos te cercaram. Quando demônios atacaram, tu os comandaste em nome de Jesus e eles fugiram. Quando tempestades rugiam, tu permaneceste calmo, porque aquele que comanda o vento e as ondas estava contigo. Pedimos essa mesma proteção. Intercede por aqueles que estão vivendo em bairros perigosos, que ouvem tiros à noite, que temem por seus filhos toda vez que saem de casa. Intercede por aqueles que estão sendo perseguidos, assediados, ameaçados. Intercede por aqueles em relacionamentos abusivos, presos com pessoas que os machucam, mas sem ter para onde ir. Pai Celestial, tua palavra no Salmo 91 continua nos versículos 5 e 6. Não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Declaramos estas promessas sobre todos que estão rezando. Nenhum pavor da noite os tocará. Nenhuma flecha do dia os perfurará. Nenhuma peste os infectará. Nenhuma praga os destruirá. Porque vós, Senhor, sois sua habitação. Vós sois o Altíssimo, seu lar. Portanto, nenhum mal os alcançará. Nenhum desastre chegará perto de sua tenda, como o versículo 10 promete. Santo Antônio, tu expulsaste demônios e quebraste o poder das trevas sobre incontáveis almas. Pedimos que intercedas contra cada ataque espiritual sendo lançado contra as pessoas rezando. Há alguns que sentem um peso que não conseguem explicar. Uma opressão que os segue de cômodo em cômodo. Há alguns que ouvem vozes dizendo-lhes para fazer mal a si mesmos ou a outros. Há alguns que se sentem observados, caçados, alvejados por forças que não conseguem ver. Estas não são imaginações. Estas são batalhas reais no reino invisível. E não lutamos com armas humanas, mas com poder divino para demolir fortalezas, como São Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Senhor Jesus Cristo, vós viestes para destruir as obras do diabo, como 1 João, capítulo 3, versículo 8 declara. Vós já vencestes a vitória. Vós desarmaste os poderes e autoridades, e fizeste deles um espetáculo público, triunfando sobre eles pela cruz, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 15. Nós ficamos nessa vitória agora. Clamamos o sangue de Jesus sobre cada pessoa rezando. Imploramos o sangue do Cordeiro sobre suas mentes, seus corpos, suas casas, suas famílias, suas finanças, seus futuros. Onde o inimigo plantou medo, comandamos que seja arrancado em nome de Jesus. Onde as trevas se apoderaram, comandamos que fujam diante da luz de Cristo. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que a proteção de Deus seja como um muro de fogo ao nosso redor, como prometeste através do profeta Zacarias no capítulo 2, versículo 5. Reza para que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor,
como o Salmo 34, versículo 7 promete. Reza para que sejamos escondidos na sombra da mão de Deus, como Isaías capítulo 49, versículo 2 descreve. Reza para que quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levante um estandarte contra ele, como Isaías capítulo 59, versículo 19 declara. Pai gracioso, viemos agora implorar por milagre financeiro. Sabemos que vós sois Jeová Jiré, o Senhor que provê. Como vos revelastes a Abraão quando providenciaste o carneiro para o sacrifício. Sabemos que possuis o gado sobre 1000 colinas, como o Salmo 50, versículo 10 declara. Sabemos que toda boa e perfeita dádiva vem de ti, como Tiago capítulo 1, versículo 17 ensina. Sabemos que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, segundo Efésios capítulo 3, versículo 20. Estamos pedindo, estamos imaginando, e estamos acreditando que és capaz. Santo Antônio, tu multiplicaste pães para alimentar os famintos. Tu restauraste propriedades roubadas a seus donos legítimos. Tu fizeste dinheiro aparecer quando era necessário para a obra de Deus. Tu viveste na pobreza tu mesmo, não possuindo nada. Mas não te faltava nada porque teu Pai no céu providenciava tudo. Intercede por aqueles que estão se afogando em dívidas, cujo crédito está destruído, cujos salários estão sendo penhorados, cujas casas estão em execução hipotecária. Intercede por aqueles que não podem pagar comida, remédios, aluguel, utilidades. Intercede por aqueles que trabalham 2 ou 3 empregos e ainda não conseguem fechar as contas. Intercede por aqueles cujos negócios estão falhando, cujos investimentos entraram em colapso, cujos fundos de aposentadoria desapareceram. Senhor Deus, tua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Estamos te lembrando dessa promessa. Não nossos desejos, não nossa ganância, nossas necessidades, o aluguel que está vencido, a comida que é necessária, o remédio que é essencial, o transporte que é fundamental, a roupa que é necessária, o abrigo que é básico. Vós disseste que supririas essas necessidades, não segundo nossa pobreza, mas segundo tuas riquezas, não segundo nossas limitações, mas segundo tua glória. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que cada porta que o inimigo fechou seja aberta. Reza para que cada oportunidade que foi retida seja liberada. Reza para que o favor repouse sobre aqueles que estão procurando trabalho, que empregadores vejam seu valor e os contratem. Reza para que a criatividade flua para aqueles que estão construindo negócios, que clientes os encontrem e comprem deles. Reza para que a sabedoria guie aqueles que estão administrando dinheiro, que tomem decisões que levem ao aumento e não à diminuição. Pai eterno, pedimos que repreendas o devorador, como prometeste em Malaquias capítulo 3, versículo 11. O inimigo tem roubado, matado e destruído, como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. Mas vós viestes para dar vida, vida abundante, vida transbordante. Pedimos que essa abundância se derrame nas finanças de todos que estão rezando. Deixa as janelas do céu se abrirem, como Malaquias capítulo 3, versículo 10 descreve. Deixa as bênçãos descerem que não há espaço suficiente para recebê-las. Deixa os celeiros serem enchidos. Deixa os celeiros transbordarem. Deixa os tonéis explodirem com vinho novo. Santo Antônio, tu confiaste em Deus completamente, mesmo quando não tinhas nada. Tu caminhaste em uma pobreza que era voluntária, não forçada. Tu escolheste a simplicidade por amor, não por desespero. Mas nunca acreditaste que Deus queria que seus filhos sofressem falta. Tu alimentaste os pobres, tu vestiste os nus, tu deste aos necessitados. Tu acreditaste que a generosidade de Deus não tinha limites. Intercede para que essa mesma confiança surja nos corações daqueles que estão rezando. Deixa-os parar de ver Deus como mesquinho e começar a vê-lo como generoso. Deixa-os parar de acreditar que são indignos e começar a lembrar que são filhos do Rei. Senhor Jesus, vós disseste no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi, e vos será dado. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra.
e ao que bate, a porta será aberta. Qual de vós, se vosso filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, então, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Estamos pedindo, Senhor, estamos buscando, estamos batendo, e estamos acreditando que responderás. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que provisão sobrenatural venha de fontes inesperadas. Reza para que dívidas sejam canceladas. Reza para que credores mostrem misericórdia. Reza para que o governo libere benefícios. Reza para que parentes ofereçam ajuda. Reza para que estranhos se tornem benfeitores. Reza para que ideias venham que levem à renda. Reza para que habilidades antigas sejam lembradas e monetizadas. Reza para que novas habilidades sejam aprendidas e aplicadas. Reza para que parcerias se formem que criem riqueza. Reza para que investimentos rendam retornos além da expectativa. Deus misericordioso, sabemos que às vezes a pobreza é o resultado de injustiça. Os sistemas são manipulados contra os pobres, as leis favorecem os ricos, as oportunidades são negadas com base em raça, gênero, idade, origem. Clamamos por justiça, como os profetas clamaram. Pedimos que exponhas a corrupção. Pedimos que derrubas os orgulhosos e levantes os humildes, como Maria cantou em seu Magnificat, em Lucas capítulo 1. Pedimos que enchas os famintos com coisas boas e envies os ricos embora vazios. Pedimos que niveles o campo de jogo, que abras portas que foram fechadas, que faças um caminho onde não há caminho. Santo Antônio, tu pregaste contra a ganância dos ricos. Tu confrontaste aqueles que exploravam os pobres. Tu exigiste que os poderosos usassem seus recursos para ajudar os fracos. Intercede por mudança sistêmica. Intercede por políticas que reflitam o coração de Deus. Intercede por líderes que governarão com justiça e retidão. Intercede por uma transferência de riqueza dos ímpios para os justos, como Provérbios capítulo 13, versículo 22 descreve. Senhor Deus, também reconhecemos que às vezes a pobreza é o resultado de nossas próprias escolhas ruins. Fomos tolos com o dinheiro. Gastamos o que deveríamos ter economizado. Pedimos emprestado o que não podíamos pagar. Confiamos nas pessoas erradas. Perseguimos esquemas de enriquecimento rápido. Jogamos, desperdiçamos, esbanjamos. Não te culpamos pelas consequências de nossas ações. Assumimos a responsabilidade. Mas também pedimos misericórdia. Pedimos um recomeço. Pedimos sabedoria para administrar o que providências. Pedimos disciplina para viver dentro de nossos meios. Pedimos generosidade para dar mesmo quando sentimos que não temos nada. Santo Antônio, tu viveste simplesmente. Tu precisavas de pouco. Tu desejavas menos. Tu encontraste tua riqueza somente em Deus. Ensina-nos esse mesmo contentamento. Ensina-nos a parar de nos comparar com os outros. Ensina-nos a ser gratos pelo que temos, em vez de amargos pelo que nos falta. Ensina-nos que as verdadeiras riquezas não são medidas em reais, mas em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Pai Celestial, tua palavra diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. A piedade com contentamento é grande ganho. Confessamos que nem sempre estivemos contentes. Resmungamos, reclamamos, invejamos. Acreditamos na mentira de que mais dinheiro resolveria todos os nossos problemas. Perdoa-nos, ensina-nos a buscar primeiro teu reino e tua justiça, sabendo que todas estas coisas nos serão acrescentadas, como Jesus prometeu em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que aprendamos a confiar em Deus na pobreza e na abundância, na doença e na saúde, no perigo e na segurança. Reza para que nossa fé não suba e desça com nossa conta bancária. Reza para que nossa alegria não dependa de nossas circunstâncias. Reza para que nossa paz não seja roubada pela incerteza. Reza para que saibamos, profundamente em nossos ossos, que Deus nos ama, Deus nos vê, Deus nos ouve, e Deus proverá. Senhor Jesus, voltamos a Ti agora com cada fardo, cada medo, cada necessidade. Nós os colocamos a Teus pés. Não podemos carregá-los mais.
Estamos muito fracos, muito cansados, muito sobrecarregados. Mas vós disseste em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viemos, Senhor. Tomamos teu jugo. Liberamos nossos fardos pesados. E recebemos teu descanso. Santo Antônio, tu encontraste descanso em Jesus. Tu passaste horas diante do Santíssimo Sacramento, contemplando a face de Cristo. Tu experimentaste sua mansidão, sua humildade, seu amor. Tu sabias o que era ser segurado por Deus, ser consolado por Deus, ser fortalecido por Deus. Intercede para que essa mesma intimidade seja dada a todos que estão rezando. Deixa-os encontrar Jesus não como um juiz distante, mas como um Salvador terno. Deixa-os ouvir sua voz, chamando seus nomes. Deixa-os sentir sua mão enxugando suas lágrimas. Deixa-os conhecer seu coração se partindo por sua dor. Pai eterno, pedimos tudo isto em nome de vosso Filho, Jesus Cristo, que nos ensinou a vos chamar Abba, Pai. Pedimos tudo isto pelo poder de vosso Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos profundos demais para palavras, segundo Romanos capítulo 8, versículo 26. Pedimos tudo isto pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, cujas orações vós tendes respondido por séculos, cujos milagres enchem as páginas da história, cujo amor por vós e por vosso povo nunca diminuiu. Não exigimos, não presumimos, simplesmente pedimos, da maneira que crianças pedem ao Pai por pão. Buscamos, da maneira que um viajante busca um caminho no escuro. Batemos, da maneira que um estranho bate em uma porta esperando ser bem-vindo. E confiamos que responderás. Talvez não da maneira que esperamos, talvez não no tempo que preferimos, mas da maneira que é melhor, no tempo que é perfeito, segundo tua sabedoria infinita e teu amor sem limites. Santo Antônio, reza por nós agora. Fica diante do trono de Deus e apresenta nossas petições. Lembra ao Pai de suas promessas. Lembra a Jesus de seu sacrifício. Lembra ao Espírito Santo de sua missão. Não deixa nossas orações serem esquecidas. Não deixa nossas lágrimas serem desperdiçadas. Não deixa nossa fé ser em vão. Luta por nós nos reinos celestiais. Batalha contra os principados e potestades que resistem ao nosso milagre. Derruba as fortalezas que nos mantêm presos. Abre as comportas de bênção que o inimigo tentou fechar. Declaramos cura sobre cada corpo doente. Declaramos proteção sobre cada vida ameaçada. Declaramos provisão sobre cada situação desesperada. Declaramos liberdade sobre cada alma cativa. Declaramos esperança sobre cada coração desesperado. Declaramos alegria sobre cada espírito enlutado. Declaramos paz sobre cada mente ansiosa. Declaramos amor sobre cada pessoa solitária. Declaramos vitória sobre cada guerreiro derrotado. Deus, vós sois bom. Mesmo quando nossas circunstâncias não são boas, vós sois bom. Mesmo quando não entendemos, vós sois bom. Mesmo quando estamos com raiva, confusos, feridos, desapontados, vós ainda sois bom. Tua bondade não depende de nossos sentimentos. Tua fidelidade não é medida por nossas circunstâncias. Vós sois o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vós não mudais como sombras mutáveis, como Tiago capítulo 1, versículo 17 declara. Vós sois luz, e em vós não há treva alguma, como 1 João capítulo 1, versículo 5 ensina. Santo Antônio, tu conheceste a bondade de Deus. Mesmo quando sofreste, mesmo quando foste mal compreendido, mesmo quando foste perseguido, nunca duvidaste da bondade de Deus. Tu te apegaste ao seu caráter, quando não podias ver sua mão. Tu confiaste em seu coração, quando não podias traçar seu caminho. Ensina-nos essa mesma fé inabalável. Ensina-nos a adorar no deserto. Ensina-nos a louvar na prisão. Ensina-nos a dançar no escuro. Senhor Jesus, vós choraste no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que irias ressuscitá-lo dos mortos. Vós choraste porque a morte é um inimigo. Vós choraste porque o sofrimento é real. Vós choraste porque a dor importa. Agradecemos por chorar conosco.
Agradecemos por entrar em nossa dor. Agradecemos por não ficar distante e intocável em tua glória, mas por descer para a bagunça de nossa humanidade. Agradecemos pela encarnação, por assumir carne, por nascer em um estábulo, por viver como refugiado, por trabalhar com tuas mãos, por ficar cansado e com fome e com sede. Agradecemos por entender o que é ser humano, ser vulnerável, ter medo. Agradecemos pelo Getsemane, onde suaste gotas de sangue e imploraste ao Pai que deixasse o cálice passar de ti. Agradecemos por não desprezar nossa fraqueza, porque vós mesmo experimentaste a fraqueza. Santo Antônio, reza por nós. Reza para que lembremos da humanidade de Jesus quando sentirmos que Deus não entende. Reza para que nos apeguemos à cruz quando formos tentados a acreditar que Deus não se importa. Reza para que fixemos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus, como Hebreus capítulo 12, versículo 2 descreve. Pai misericordioso, estamos chegando ao fim desta oração, mas não estamos chegando ao fim de teu poder. Não estamos chegando ao fim de tua compaixão. Não estamos chegando ao fim de tua capacidade de curar, proteger e prover. Vós sois infinito. Teus recursos são ilimitados. Teu amor é inesgotável. Tua graça é suficiente. Tua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Como disseste a São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pedimos que supras cada necessidade representada nesta oração. Cada necessidade física. Cada necessidade emocional. Cada necessidade financeira. Cada necessidade relacional. Cada necessidade espiritual. Vós as conheceis todas. Vós as vedes todas. E vós vos importais com todas elas. Nenhum pardal cai no chão sem vossa vontade. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 29. E nós valemos mais do que muitos pardais. Se vós cuidais dos pássaros, quanto mais cuidareis de nós. Santo Antônio, tu és chamado o patrono dos pobres, dos perdidos e dos desesperados. Nós nos qualificamos nas 3 categorias. Somos pobres em espírito, como Jesus abençoou nas bem-aventuranças. Estamos perdidos em confusão e dor. Estamos desesperados por um milagre. Intercede por nós. Pleiteia nossa causa. Não te canses em tuas orações por nós. Não desistas de nós. Continua ficando diante de Deus até que Ele responda, da maneira que a viúva persistente continuou vindo diante do juiz injusto, na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18. Senhor Deus, acreditamos que estás ouvindo. Acreditamos que estás sendo movido por nossas orações. Acreditamos que já estás trabalhando, mesmo antes de vermos os resultados. Acreditamos que a resposta está a caminho, que o milagre está vindo, que o milagre está sendo preparado. Acreditamos porque foste fiel antes. Abriste o mar vermelho para Israel. Derrubaste os muros de Jericó. Fechaste a boca dos leões para Daniel. Trouxeste água da rocha para Moisés. Multiplicaste pães e peixes para os 5.000. Andaste sobre a água. Acalmaste a tempestade. Ressuscitaste os mortos. Santo Antônio, tu acreditaste no Deus dos milagres. Tu o viste operar maravilhas através de tuas próprias mãos. Tu testemunhaste o impossível se tornar possível. Tu sabias que nada é difícil demais para Deus, como declaraste através do profeta Jeremias no capítulo 32, versículo 27. Adotamos essa mesma fé. Recusamos acreditar que nossa situação está além do alcance de Deus. Recusamos aceitar que nossa necessidade é grande demais para a provisão de Deus. Recusamos nos render à mentira de que é assim que as coisas são e nunca mudarão. Declaramos mudança. Declaramos transformação. Declaramos restauração. Declaramos redenção. Declaramos ressurreição. Declaramos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está trabalhando em nós. Declaramos que o mesmo Espírito que pairou sobre o caos na criação está pairando sobre nosso caos agora, pronto para falar ordem na confusão, luz na escuridão, vida na morte. Pai Celestial,
Ao nos prepararmos para fechar esta oração, queremos te agradecer, não apenas pelo que farás, mas por quem és. Vós sois santo, vós sois justo, vós sois reto. Vós sois misericordioso, vós sois gracioso, vós sois paciente, vós sois bondoso, vós sois amoroso, vós sois nosso Criador, nosso Redentor, nosso sustentador, nosso Consolador, nosso provedor, nosso protetor, nosso curador, nossa esperança. Adoramos a Ti, te adoramos. Magnificamos Teu nome, exaltamos a Ti acima de todo nome, todo poder, toda autoridade, todo trono, todo domínio no céu e na terra, e debaixo da terra. Vós somente sois Deus, vós somente sois digno, vós somente mereceis toda glória, honra, poder e louvor. Santo Antônio, enquanto estás diante daquele trono em glória, adiciona tua voz à nossa. Deixa nossas orações subirem como incenso. Deixa nossos clamores chegarem aos ouvidos de Deus. Deixa nossa fé mover seu coração. E deixa sua resposta vir rapidamente, poderosamente, inconfundivelmente, para que todos que rezam saibam que Deus é real, Deus é bom e Deus é fiel. Pedimos tudo isto, imploramos tudo isto, acreditamos em tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, e é, e há de vir, o Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco. Obrigado por abrir seu coração, por levantar sua voz, por escolher acreditar mesmo quando acreditar é difícil. Quero que você saiba que está em nossas orações. Todos os dias, trazemos as intenções desta comunidade diante do Senhor. Cada missa que é oferecida, incluímos você. Cada rosário que é rezado, lembramos de você. Você não está sozinho nesta batalha. Você está cercado por uma família de fé, uma nuvem de testemunhas, um exército de santos que estão te aplaudindo e lutando por você. Deus vai te recompensar abundantemente pela fé que demonstraste hoje. Não porque você é perfeito, mas porque está disposto. Não porque tem tudo resolvido, mas porque está buscando. Não porque é forte, mas porque sabe onde encontrar força. O Senhor olha para o coração, como ele disse a Samuel em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. E ele vê seu coração clamando por ele. Isso é suficiente. Não perca a esperança. Eu sei que a estrada é longa. Eu sei que a noite é escura. Eu sei que a dor é real. Mas Deus conhece sua luta. Ele contou cada lágrima, como o Salmo 56, versículo 8 diz. Ele viu cada noite sem dormir. Ele ouviu cada oração que você pensou que não foi respondida. E Ele está trabalhando todas as coisas juntas para o seu bem. Até as coisas que parecem maldições agora. Jesus está intercedendo por você à direita do Pai, como Romanos capítulo 8, versículo 34 declara. Maria está levando suas petições a seu filho, como fez nas bodas de Caná. Santo Antônio está pleiteando sua causa diante do trono da graça, como fez por milhões de almas ao longo da história. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você é profundamente, eternamente, apaixonadamente amado. Se esta oração tocou seu coração, por favor não aguarde para si mesmo. Pressione o botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de cura, proteção ou milagre financeiro. Inscreva-se neste canal para que nunca perca uma oração que poderia ser a resposta ao seu clamor. E por favor, vá aos comentários agora mesmo e digite: Santo Antônio, interceda por mim. Então role para baixo, encontre o pedido de oração de outra pessoa e a eleve. Reze por ela. Deixe-a saber que não está sozinha. Deixe suas intenções específicas nos comentários. Conte-nos o que você precisa. Seja tão detalhado ou reservado quanto quiser. Não há julgamento aqui, apenas amor. E vamos rezar por você. A comunidade vai rezar por você. Santo Antônio vai rezar por você. E Deus vai ouvir. Se você encontrou força nesta oração, temos muitas outras neste canal. Orações à Santíssima Mãe para casos impossíveis. Orações a São Judas para situações desesperadas. Orações a São Miguel para a guerra espiritual. Cada vídeo é uma arma contra o desespero, uma ferramenta para o milagre, uma porta para a graça. Assista-os,
compartilhe-os, deixe-os se tornarem parte de sua rotina espiritual diária. Finalmente, se você gostaria de apoiar este ministério, convidamos você a se tornar um membro do canal. Seu apoio nos permite continuar criando estas orações e alcançar mais almas que estão sofrendo. E em troca, oferecemos santas missas especificamente para as intenções de nossos apoiadores. Suas necessidades são levadas diante do altar. Seu nome é mencionado na presença de Jesus na Eucaristia. Não há maior privilégio, não há maior poder, não há maior esperança do que ter suas intenções lembradas na missa. Obrigado novamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sua face resplandeça sobre ti e te seja favorável. Que ele volte sua face para ti e te dê paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.